E se eu te dissesse que uma única noite de sono redefiniu tudo o que sabemos sobre a mente humana? O ano é 1909. Um transatlântico corta o Atlântico rumo a Nova York, enquanto o vapor se mistura à névoa fria. Dentro de uma cabine minúscula, duas lendas repartem o ar e o destino da psicologia. Sigmund Freud, o mestre, e Carl Gustav Jung, o herdeiro intelectual. O mar balança, a madeira rende, malas deslizam alguns centímetros a cada estalo do casco. A tensão paira como um terceiro passageiro. Freud revê anotações, Jung encara o vidro escuro, inquieto. Quando a noite se adensa, o navio geme sob tempestade suave. Exausto, Jung sucumbe ao sono e mergulha num subterrâneo infinito. Desce escadas em espiral, andar após andar, até chegar a uma câmara inundada por sangue antigo. No centro, ergue-se uma árvore branca que pulsa como coração vivo. Símbolos vibram no tronco, serpentes, discos solares, olhos que o seguem. Um trovão de água e pedra despedaça o silêncio, o chão se abre e o engole. Ele desperta arfando, suor frio na nuca, lençol preso entre os dedos. Acende a lamparina, Freud ressona, alheio. Jung pega o caderno de capa preta e rabisca com a mão trêmula. Sonhei com um subterrâneo de muitos andares. A tinta ainda brilha quando o navio balança de novo. Lá fora, o Atlântico repete o sonho em ondas escuras. Ele fecha o diário, mas o coração segue disparado. A madeira estala como se acompanhasse seu pulso. Sob o céu rodopiante, Jung intui que aquele simbolismo não é apenas dele, pertence ao próprio tecido da humanidade adormecida. A travessia termina. O navio atraca em Nova York com o céu cinza e multidões nas docas. Freud e Jung são recebidos como pioneiros da psicanálise. Mas algo entre eles já mudou. Jung, até então protegido, o filho simbólico, começa a se distanciar do pai teórico. Freud é rígido, metódico, seguro de que o inconsciente é movido por pulsões sexuais reprimidas. Para ele, tudo retorna ao desejo. Mas o sonho não segue essa lógica. Dias depois, no momento de silêncio entre compromissos, Jung decide contar o que viu. Ele descreve os andares subterrâneos, o sangue, os símbolos. Espera interesse, talvez admiração. Mas Freud apenas ri. Sonhos assim são resquícios da fantasia infantil. Você está projetando mitologia onde só há desejo. Jung engole em seco. Um silêncio cresce entre eles. Não há discussão, apenas o peso de um abismo invisível se formando. Pela primeira vez, Jung sente que há coisas que Freud não quer entender. E talvez nunca entenda. Na volta para a Europa, Jung leva mais que malas. Carrega um sentimento de ruptura. O mestre ao qual devotou anos não o acompanharia até o fundo do inconsciente. O navio que antes unia agora separa. Freud, o pai da psicanálise, permanece em seu continente teórico. Jung prepara-se para explorar um território ainda sem nome. De volta à Suíça, Jung não consegue mais ignorar o chamado do sonho. Há algo nele que pulsa, que exige decifração. Ele se isola do mundo acadêmico aos poucos. Consulta pacientes, sim, mas cada vez mais seu foco está nos próprios sonhos. Começa a anotá-los meticulosamente, como um arqueólogo escavando os escombros da própria psique. No silêncio de seu escritório, à luz de velas, dá início ao que mais tarde chamaria de o confronto com o inconsciente. Surge o caderno vermelho, grosso, encadernado à mão. Suas páginas logo se enchem de imagens, espirais, criaturas aladas, olhos dentro de labirintos, deuses sem nome. Eu me afundei no abismo, mas havia ouro nas trevas. Anota ele, em voz interna, como se escrevesse para uma consciência mais profunda que a dele. A obsessão cresce. Jung desenha, pinta, registra símbolos em detalhes que beiram o delírio. Em sonhos, uma mulher com asas de corvo o guia até uma torre. Um velho de barba branca entrega uma chave feita de ossos. Um círculo de fogo gira sob um céu de pedras. Tudo parece absurdo, mas nada é aleatório. Seus colegas começam a cochichar. Dizem que ele enlouqueceu, que perdeu o rumo após romper com Freud. Alguns o evitam, outros zombam. Mas Jung segue. Ele sente que está no limiar de algo gigantesco. Não é delírio. É linguagem. O inconsciente fala em símbolos. Essa convicção o consome e o fortalece. Em cada sonho, ele mergulha mais fundo. Em cada figura, ele encontra pistas. Jung não quer apenas entender a si mesmo, quer decifrar o que liga todos os humanos em um só fluxo psíquico invisível. Com centenas de sonhos registrados, Jung começa a perceber algo inquietante.
os símbolos se repetem. Mesmo quando o conteúdo varia, as imagens retornam com rostos diferentes: serpentes, mandalas, cruzes, deuses solares, espirais, árvores cósmicas. E não apenas nos seus sonhos. Pacientes relatam imagens semelhantes. Alguns são agricultores, outros intelectuais, outros nem sabem ler. Mas sonham com os mesmos símbolos, com estruturas universais que não podem ser explicadas apenas por suas histórias de vida. Intrigado, Jung expande sua pesquisa para mitos e religiões antigas. Estuda alquimia, textos hindus, cristianismo místico, arte egípcia, lendas indígenas. E em todos esses sistemas, os mesmos padrões surgem: o herói ferido, a grande mãe, a sombra, a renovação, o renascimento, a serpente que devora a própria cauda. Essas imagens não são minhas, nem de meus pacientes. Elas pertencem à humanidade. Então ele nomeia aquilo que até então ninguém ousara definir: o inconsciente coletivo. Uma camada profunda da psique humana, compartilhada por todos, viva, simbólica, transgeracional. Não feita de lembranças individuais, mas de estruturas herdadas. Arquétipos. Essa conclusão muda tudo. O inconsciente deixa de ser apenas um porão pessoal reprimido e se revela como um oceano simbólico compartilhado. Uma herança invisível. Um código de linguagem universal. Mas essa descoberta também tem um custo. Jung sabe que, ao revelar isso, romperá de vez com Freud e com boa parte da comunidade científica. Ele respira fundo. A próxima decisão poderá consagrá-lo como visionário ou destruí-lo como charlatão. O ano é 1916. Jung é convidado para uma conferência de psicologia em Zurique. Diante de médicos, psicanalistas e estudiosos da mente, ele terá a chance de apresentar sua teoria ao mundo. Mas nem todos o encorajam. Amigos próximos o aconselham a não expor suas ideias tão cedo. Você será ridicularizado. A ciência não está pronta para isso. Volte para Freud, ainda há tempo. Mas Jung já atravessou esse ponto. Na noite anterior à palestra, ele caminha sozinho pelas margens do lago de Zurique. O céu está limpo. As estrelas parecem antigos olhos. Em seu bolso, carrega anotações tremidas, não apenas ideias, mas uma travessia interna que poucos compreenderiam. Ele olha a água e murmura: há em nós algo mais profundo do que o desejo reprimido, há um rio ancestral que nos habita. Na manhã seguinte, o salão está lotado. Luzes elétricas piscam, cadeiras rangem, o ar é tenso. Jung sobe ao palco. Por um segundo, seu olhar se perde entre os rostos da plateia, médicos céticos, estudiosos atentos e outros apenas curiosos. Ele respira. Começa contando sobre os sonhos, sobre os símbolos que se repetem, sobre os mitos que surgem mesmo onde nunca foram ensinados. Fala da grande mãe, do herói, do velho sábio, da criança divina. Fala do que é universal, invisível e inegável. Essas imagens não são criadas, elas são encontradas. Elas já estavam em nós. A sala silencia. Ele ainda não sabe, mas esse é o início de sua maior batalha. O silêncio na sala é quase sólido. Jung caminha entre conceitos e metáforas como quem revela uma nova camada da realidade. Ele fala do inconsciente coletivo, uma mente sob a mente, onde vivem símbolos, histórias e imagens que não pertencem ao indivíduo, mas à espécie. Aponta semelhanças entre sonhos de pessoas de culturas completamente diferentes. Cita símbolos egípcios surgindo em sonhos de suíços que jamais estudaram história antiga. Fala de arquétipos. De como o inconsciente não apenas guarda, mas estrutura o modo como sentimos, sonhamos e vivemos. Alguns na plateia franzem a testa. Outros murmuram entre si. Um ou dois sorriem, em silêncio. Ao final da apresentação, o auditório permanece imóvel por segundos que parecem longos demais. Então, vem a divisão. Parte da plateia explode em aplausos. São os que compreenderam a profundidade do que foi dito. Outros se levantam e simplesmente vão embora, sem olhar para trás. Alguns não sabem como reagir. E talvez demorem décadas para entender o que ouviram ali. Jung desce do palco sem saber se saiu vitorioso ou derrotado. Mas algo está claro: nada será como antes. Freud ouve sobre a palestra dias depois. Não comenta. Não responde às cartas. A ruptura agora é irreversível. Nasce ali não apenas uma nova ideia, mas uma nova escola de pensamento. Carl Jung não é mais o discípulo, é o fundador de uma psicologia que olha para dentro e para o todo. Décadas se passam. O mundo muda. Guerras vêm e vão,
tecnologias nascem, o cérebro é dissecado em máquinas de precisão. Mas as perguntas de Jung continuam ecoando. O inconsciente coletivo, os arquétipos, seriam mesmo reais ou apenas belas metáforas? Então, a ciência começa a se aproximar da mitologia. Laboratórios de neurociência cognitiva ao redor do mundo conduzem estudos com fMRI, exames que mostram como o cérebro reage a imagens simbólicas. E os resultados surpreendem. Quando voluntários são expostos a imagens arquetípicas, como círculos sagrados, serpentes, mães com filhos no colo, olhos cósmicos, as mesmas regiões cerebrais se ativam, independentemente da cultura, idade ou crença da pessoa. Redes neurais profundas espelham emoções, memórias e padrões ancestrais, como se já tivessem sido programadas para reconhecê-los. É como se a mente humana tivesse estruturas internas prontas para responder ao eterno. Ao mesmo tempo, terapeutas do mundo inteiro usam os conceitos de Jung em consultórios, escolas, empresas e até na publicidade, aplicando os arquétipos no autoconhecimento, nas marcas, nos relacionamentos, nos sonhos. As ideias que um dia foram chamadas de místicas, agora são revisitadas com respeito e curiosidade científica. Talvez todos sonhemos o mesmo sonho, diria Jung, se estivesse aqui, contado em milhares de línguas, mas com os mesmos símbolos. A câmera se afasta, como quem sai da mente de alguém dormindo. O mar do início volta à tela. E lá no fundo, ecoando como um murmúrio antigo, aquela pergunta permanece. E se tudo isso já estivesse dentro de nós o tempo todo,